Olá, pessoal! Vamos começar mais uma unidade do nosso curso e trataremos agora sobre a inferência estatística. Um breve resumo do que vimos até então. Começamos com a estatística descritiva, em que aprendemos métodos de amostragem, ou seja, a coleta dos meus dados. A partir destes dados, conseguimos analisar através de gráficos e medidas resumo. A segunda parte do curso, estudamos probabilidades. E não somente esse assunto em específico. Estendemos para variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. E nessa última parte, vamos fazer inferência sobre os parâmetros da minha população. Então, aprenderemos sobre estimação, intervalo de confiança e testes de hipótese. Para ficar um pouco mais claro, veja essa imagem. Temos uma população e queremos entender essa população. Entretanto, não é possível analisá-la diretamente. O que fazemos? Uma amostragem. A partir do que entendemos sobre a amostra, podemos extrapolar para a população. E uma das formas de se fazer isso é através da estatística descritiva. Por exemplo, utilizando gráficos. Então, o gráfico que produzimos vem da minha amostra e, a partir dessas informações, conseguimos entender a população. Nessa última unidade, vamos tentar entender essa população não agora utilizando gráficos, e sim através da inferência estatística. E o que seria isso? Utilizando as estatísticas da minha amostra, como o x-barra, o S², a correlação amostral, etc., eu consigo compreender os parâmetros da minha população, que é o μ, o σ2, dentre outros. Então, a ideia continua sendo a mesma: estudar a amostra para extrapolar para a população. Mas o nosso foco aqui será nessas duas quantidades: estatísticas, relacionada à amostra, e parâmetros, que é relacionado à população. Por exemplo, imagine que eu queira avaliar a diferença em 4 tratamentos diferentes. Então, cada uma dessas cores representa um tipo de tratamento e eu gostaria de saber se eles são diferentes ou iguais. Em outras palavras, a partir dessa amostra, eu gostaria de concluir para a minha população. Nesse caso, a conclusão é dada a partir de uma medida resumo que nós já aprendemos, que é a média. Então, veja, eu faço suposições sobre as distribuições. Nesse caso, eu supus uma distribuição normal. E para dizer que os tratamentos são diferentes, eu vou comparar as médias observadas na minha amostra. Se essas médias são muito diferentes, eu concluo que os tratamentos são diferentes. Se elas são muito próximas, eu digo que os tratamentos são equivalentes. E veja agora esse caso. Observamos estes pontinhos, a cor diferencia o tratamento e essas medidas que estamos calculando são medidas resumo da minha amostra. E nesse caso, olha o que acontece. Aparentemente, os tratamentos não possuem diferença entre si. Então, por isso que o nosso foco agora será a estatística e os parâmetros. Então, de forma mais específica, a definição de um parâmetro é uma medida usada para descrever a característica da população. Por outro lado, a estatística, ela vem da amostra. E veja que interessante, eu utilizo a estatística x-barra para compreender a média da população, que é o meu μ. Eu utilizo a estatística S²
para compreender a variabilidade da minha população, que é o sigma-2, e assim por diante. Então, devemos fazer essa distinção entre parâmetros e estatísticas. Vamos ver um exemplo. Eu tenho a minha população, quero entender, por exemplo, a média dessa população, que é o meu parâmetro μ. Para isso, eu extraio uma amostra e observo, por exemplo, um x-barra igual a 5,6. Eu poderia simplesmente concluir que o meu parâmetro μ desconhecido é próximo de 5,6, considerando que a minha amostra seja um reflexo da população. Entretanto, uma dúvida que surge é: será que eu posso confiar nesse valor de 5,6? Será que não poderia ser, por exemplo, 5,1? Ou 6,1? Ou ainda 6,8, 4,7, etc. Veja, eu preciso de compreender a variabilidade dessa estatística x-barra. Eu gostaria de entender como ela se comporta para que tenhamos uma certa confiança nesse valor. Por exemplo, seria muito útil se tivéssemos a distribuição desse x-barra, porque assim eu sei qual é o valor mais provável de x-barra, mas também tenho a informação sobre a variabilidade em torno desse valor. E é exatamente por isso que estudamos a distribuição amostral da média. Então, formalmente, seja x uma variável aleatória com média μ e variância sigma-2, e seja x1 até xn a minha amostra aleatória simples. Então, essas são as observações na minha amostra. De posse dessas quantidades, eu consigo calcular a esperança de x-barra. Eu não estou calculando a esperança de x. Nesse caso, utilizando as propriedades da esperança, o n vai sair da esperança e vai ficar a esperança de x1 mais esperança de x2 até esperança de xn. Como todos esses x vieram de uma mesma distribuição, com esperança igual a μ e variância sigma-2, eu posso dizer que temos n esperança de xi, em que cada um destes xis tem esperança igual a μ. Consequentemente, a esperança de x-barra é igual a μ. E qual que seria a variância? Ora, Eduardo, utilizando as propriedades da variância, o n vai sair ao quadrado, e em cima, novamente, cada um dos x tem variância igual a sigma-2. Então, temos n vezes variância de x1, por exemplo, em que variância de x1 é igual a sigma-2. Então, o n no numerador corta com um dos n's do denominador e sobra sigma-2 dividido por n. Então, veja, o que calculamos aqui foi a esperança e a variância de x-barra, não é a esperança e variância de x. E como conclusão, temos que a esperança de x-barra, independente de qual distribuição tenha o meu x, é igual a μ. E a variância de x-barra é igual a sigma-2 sobre n. Vamos ver um exemplo. Suponha que a capacidade máxima de um elevador é de 500 kg. Se a distribuição dos pesos dos usuários é normal, com média 70 e variância 100, qual a probabilidade de que 7 pessoas ultrapassem esse limite? Então, o que temos é uma variável aleatória x, que é o peso do indivíduo, e o que está sendo pedido aqui é a probabilidade da soma destes 7 indivíduos superar os 500 quilos. Então, por isso que é a probabilidade da soma de xi ser maior do que 500. Para calcular essa quantidade, o que vamos fazer inicialmente é dividir os dois lados por 7, porque assim teremos do lado esquerdo o x-barra e do lado direito vai ser uma constante. Mas agora eu já sei qual que é a distribuição de x-barra.
tem distribuição normal nesse caso, porque todos os x têm distribuição normal, com média 70 e variância 100 sobre 7. Ora, sabendo que a distribuição é normal, com média e variância conhecida, eu posso padronizar essa distribuição, chegar numa normal padrão, que nesse caso é probabilidade de z maior do que 0,37. E o resultado é 35%. O que isso quer dizer? Que se considerarmos 7 pessoas dentro do elevador, a probabilidade dessas 7 pessoas ultrapassar os 500 quilos é muito alta, é de 35%. Então, uma recomendação seria diminuir a quantidade máxima de pessoas, sabendo que a distribuição dos pesos dessas pessoas é uma normal com média 70 e variância 100. Então, veja, utilizamos a distribuição da média para calcular uma probabilidade. Vamos ver mais um exemplo. O salário anual dos pilotos de avião pode ser modelado por uma distribuição normal, novamente, com média 41.979 e variância 5.000 ao quadrado. Suponha que uma amostra de 50 pilotos seja selecionada e considere XI como o salário anual do 100º piloto. Qual que seria a probabilidade da média amostral, x barra, não diferir da média populacional, que é o meu μ, em até R$1.000? Essa pergunta pode parecer um pouco confusa, mas é importante aos poucos a gente ir entendendo esse tipo de frase, porque utilizaremos essa probabilidade que veremos agora durante toda essa unidade. Nesse caso, o que está sendo perguntado é a probabilidade da diferença entre x barra e μ ser menor do que 1.000. Por isso que temos esse módulo de x barra menos μ, porque essa diferença pode ser positiva se o x barra for maior do que o μ, ou negativa se o x barra for menor do que o μ. E reescrevendo isso de uma maneira um pouco mais simples, temos essa probabilidade. É a probabilidade de x barra menos μ, agora não temos mais o módulo, de estar entre menos 1.000 e mais 1.000. Ora, sabendo que x barra tem distribuição normal, eu já estou subtraindo da média. O que eu posso fazer aqui é dividir pelo desvio padrão, assim eu vou ter uma distribuição normal padrão. Porque x barra tem distribuição normal, eu estou subtraindo da média de x barra e dividindo pelo desvio padrão de x barra, que é 5.000 dividido por raiz de 50. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu faço no meio e eu faço do lado direito. Consequentemente, eu tenho agora uma distribuição normal padrão e a probabilidade de interesse é z estar entre menos 1,41 e 1,41. Utilizando a tabela, chegamos em aproximadamente 84%. Continuando nesse exercício, como a probabilidade do item anterior seria alterada caso a amostra, ao invés de ter tamanho 50, tivesse tamanho 100? Ora, essa é a mesma probabilidade de interesse. Entretanto, agora eu vou dividir pelo desvio padrão de x barra, que é o sigma raiz de n, com n igual a 100. E veja quanto que fica. Uma probabilidade de aproximadamente 95%. Ou seja, quando eu aumento a minha amostra de piloto, eu tenho muito mais precisão sobre o parâmetro populacional μ, porque a probabilidade de x barra, que é a minha estatística, estar próxima de μ a uma distância menor do que R$1.000 é muito maior, é de 95%. Por isso que é interessante termos amostras grandes, porque com essas informações amostrais um pouco mais precisas, temos uma confiança maior para concluir sobre o parâmetro populacional.
Então, até agora, vimos dois exemplos em que a variável aleatória x tem distribuição normal. E como ela é normalmente distribuída, o x barra também tem distribuição normal. Mas uma pergunta que surge: Eduardo, se não tivermos uma distribuição normal da minha variável x, qual que seria a distribuição de x barra? Por exemplo, se a distribuição de x é uniforme, qual seria a distribuição de x barra nesse caso? Considerando um n igual a 2, ou seja, construindo o x barra utilizando uma amostra de tamanho 2, essa é a distribuição de x barra. Aumentando a amostra, eu tenho esse comportamento. Aumentando ainda mais, eu tenho esse. Qual distribuição vocês acham que se parece esse x barra com n igual a 25? Vamos mudar a distribuição de x. Imagine que x tenha esse comportamento que estamos vendo. A distribuição de x barra para n igual a 2 tem esse comportamento, e quando aumentamos o valor de n, ou seja, a minha amostra vai ficando maior, a distribuição de x barra tem esse comportamento. E para qualquer distribuição, temos um comportamento semelhante para x barra. Em todas as situações, a distribuição de x barra converge para uma distribuição normal. E é esse o conceito do teorema central do limite, que formalmente é dado dessa maneira. Seja x1, xn uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, veja que x1, xn não tem distribuição normal, mas nós conhecemos a esperança de x e a variância de x. Nesse caso, sabemos qual que é a esperança de x barra, que é igual a μ, fazendo as manipulações referentes à esperança, e a variância de x barra é igual a σ2 sobre n. O teorema central do limite nos traz um resultado muito importante, que é o seguinte: a distribuição de x barra padronizada, que nesse caso seria x barra menos μ, que é a esperança de x barra, dividido por sigma raiz de n, que é o desvio padrão de x barra, converge para uma distribuição normal padrão. É claro que essa convergência se dá quando n vai para o infinito, mas já vimos nos exemplos anteriores que um n igual a 30, por exemplo, já podemos assegurar que essa convergência aconteceu. Vamos ver o último exemplo. Suponha que xi para i de 1 a 10 sejam a nota dos alunos na classe de estatística, tal que eu conheço a esperança e a variância de x, que é igual a 5 e 16, respectivamente. Calcule uma aproximação para x barra maior do que 7. Veja que esse exemplo, diferente dos dois anteriores, eu não estou dizendo que x tem distribuição normal. Eu sequer mencionei a distribuição de x, apenas disse a esperança e a variância e considerei ambos conhecidos. Mas pelo teorema central do limite, temos que x barra converge para uma distribuição normal. Então, sabendo que a esperança de x barra é o próprio μ, que nesse caso é o 5, e a variância de x barra é o 16 dividido por n, que é 10, pelo teorema central do limite, a probabilidade de x barra ser maior do que 7, podemos padronizar, subtraindo da média do lado esquerdo, fazendo o mesmo do lado direito. Dividimos pelo desvio padrão do lado esquerdo, dividindo também no lado direito. E com isso, chegamos numa normal padrão e, utilizando a tabela, o resultado dá 0,057. Então, terminamos essa primeira aula em que aprendemos um dos conceitos mais importantes que utilizaremos até o final desse curso, que é a distribuição de x barra.